Bom dia, movimento. Pode ser melhor. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Como eu sempre falo, você que veio aqui é muito bem-vindo neste lugar. Eu costumo dizer que o nosso abraço em Americana é o melhor. Então eu quero te convidar a ficar de pé e dar um abraço bem forte na pessoa que está ao teu lado, falar para ela assim, que bom que você está aqui, bom te ver, até para você dar uma alongada, né, um tempinho de frio, dar uma esticada aí, né, de preferência quem você não conhece, dá um abraço aí, isso é muito bom. Hoje nós vamos começar uma série, uma minissérie, do mês de julho, e nós vamos falar justamente de 3 aspectos da nossa comunidade. Semana passada eu assisti a mensagem do pastor Saulo, foi uma bênção. Saulo é gente do coração demais. O pastor Saulo abençoou demais a nossa comunidade, eu estava assistindo, bênção de Deus. E agora esse finalzinho, né, esse julho todo, nós vamos falar dos 3 aspectos, que inclusive está no canto lá, né? Simples, profunda e excelente, para a gente alinhar até mais os nossos corações sobre o que somos, sobre o que é movimento. Então, esses 3 temas são pilares da nossa visão, do nosso DNA, que costumamos dizer. Por isso a ideia do Month Vision, que é a ideia de falar da visão da movimento durante esse mês de julho. Então nós falaremos esses 3 temas, ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre simplicidade. Somos uma igreja simples. A simplicidade é o nosso DNA. Falar de simplicidade é justamente a gente primeiro definir o que é a simplicidade. E eu quero falar com vocês sobre a origem da palavra, trazer alguns exemplos, falar de forma muito simples mesmo, porque somos simples, o que é o nosso entendimento sobre a simplicidade, como isso agrega, como é importante sermos simples, qual é o impacto que isso traz, não só para as nossas vidas no singular, mas no coletivo como igreja. Eu tenho visto muitas organizações, de modo geral, descomplicando muita coisa. A gente vive num mundo, na verdade, muito complexo. A gente vive num mundo cheio de muita demanda. A gente vive num contexto atual e moderno, muito embaraçado de relacionamentos, embaraçado de regras, de muita coisa mesmo, que isso vai nos cansando mentalmente, vai nos cansando como família, vai nos cansando como empreendedores, empresários, pastores, institucionalmente falando também. A gente vê a própria IPB cansada de muita coisa, de muita burocracia, mas a gente sabe que a gente tem que aprender a lidar com aquilo que não temos alternativas, certo? Então tem coisas que infelizmente não vai mudar, porque faz parte. Agora, aquilo que nós podemos descomplicar é o caminho que a Movimento acredita que devemos ser e fazer. Por quê? Porque justamente isso. Muitos de nós já vivemos nesse contexto, e esse contexto vai cansando. E, por exemplo, você vir para uma igreja, vir para movimento, e chegar aqui e se deparar com complexidade, com mais coisa, dá uma sensação de peso, dá uma sensação de, poxa, trabalhei a semana inteira, estou cansado, vou para a igreja, é mais processo, é mais isso, é mais aquilo. E a gente entende como liderança que esse não é o caminho. Muito pelo contrário, a gente quer ser uma igreja leve, uma igreja descomplicada. E por isso nós entendemos que a simplicidade, ser simples, é o caminho para você se sentir mais leve. Porque, se a gente for parar para pensar, espiritualmente falando, o pecado já é denso. Lidar com o pecado já é inerentemente, intrinsecamente, já é difícil. Já é um grande desafio a gente ter que ouvir sobre isso, a gente pregar sobre isso. Então aí
humanamente falando, a gente complicar, só piora, entende a ideia? Então, o caminho é, humanamente, sem espiritualizar, sermos os mais simples possíveis. Beleza? Então, dado um pouco dessa introdução, Agostinho vai dizer o seguinte, que a simplicidade, estamos falando de um cara, teólogo, do século IV, ok? Então, presta atenção a quantos anos a gente está atrás. A gente está ali em 321, 325, por aí. Olha o que esse cara vai falar. A simplicidade é a maior sofisticação na vida espiritual. Agostinho falando. Século IV. A simplicidade é a maior sofisticação na vida espiritual. Um outro mais recente, aí da segunda, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: o cristianismo sem simplicidade é inútil e trai a si mesmo. Olha a frase desse cara. Só para você saber, o Bonhoeffer, ele fez parte, né, da igreja confessante, onde era um cara muito determinado. O nazismo estava rolando no mundo, Hitler e tal, e ele fez parte, como teólogo, não só do levantamento da criação da igreja confessante, mas ele tramava, inclusive, o mal menor, que era matar o Hitler. Aí algumas pessoas um dia me perguntaram, mas nossa, pastor, o cara matar o Hitler é o mal menor. Às vezes a gente não tem para onde sair. Mas enfim, ele não viu isso acontecer, ele foi morto na prisão antes. E depois o Hitler, a gente já sabe o fim dele. Bom, mas era um cara que viveu num contexto dificílimo. E ele fala justamente de ser simples, ainda num contexto tão complexo. Então é interessante a gente parar para pensar como a simplicidade, ela cabe na história. A gente vai ver Cristo sendo simples, a gente vai ver a igreja primitiva, patrística sendo simples, a gente vai ver a reforma protestante, né? A gente vai ver aqui o século 19, 20, 21, buscando essa simplicidade. Eu não sei se você sabe, mas as igrejas mais relevantes do globo, de maneira global, são as igrejas mais simples. As igrejas que querem complicar demais, elas enfadam os fiéis, as pessoas. As pessoas, elas estão buscando desesperadamente a simplicidade. Nós vamos falar disso. Então, antes da gente, inclusive, olharmos para a simplicidade de Cristo, eu quero pensar contigo o que é ser simples, o modo de viver simples, o impacto nas nossas vidas. Então, vamos lá. O que é ser simples? Esse logo, eu quero usá-lo como uma tentativa, e não só uma tentativa, é uma realidade mesmo, né? A Apple, Steve Jobs e outras, eu poderia citar a Google, poderia citar outras empresas que a gente conhece, eles caminham na simplicidade, por isso que eles têm o sucesso que têm. Eu não sei se você já acompanhou algum lançamento de iPhone pelo Steve Jobs, quando ele estava vivo. Até a simplicidade no vestir dele transparecia. Ele ia sempre com uma camisetinha cinza, não sei se vocês lembram, um tênisinho simples, uma calça jeans, porque ele sempre foi assim a vida toda. E a mentalidade de um cara criativo como ele, geralmente é a contramão, porque o cara que é criativo, ele quer esbanjar a complexidade, o detalhe, aquela coisa, e não, ele caminha na contramão de tudo. E a gente vê a Apple sendo uma revolução, né? Poderia falar da Google, entre outros aí. Mas o que vem? Da onde vem a palavra simples? Simples vem do latim, simplicem. E a ideia, se a gente dividir a palavra, o sim é um prefixo que é usado inclusive para tudo. Sincronismo, simpatia. O sim significa sem, né? A ideia, na verdade, de único, né? Único. O único, sim. E o plicem vem do plexus, que também é latim, que significa dobrado, entrelaçado, complicado, o plexus, o plicem. Então, sem essa complexidade, ou algo único, algo que não se desdobra, algo que não se entrelaça, algo que não é dobrado. Então, é como se fosse uma folha aí simples, um logo como esse é simples. Você bate o olho, você entende e pronto, acabou. Algo que não precisa de bula para você interpretar. A simplicidade significa algo direto, sem complexidade, algo claro,
algo sem adorno, sem complicação. Tá? E aí quando a gente para pensar, o Evangelho é assim. O Evangelho não é complicado. O Evangelho não é embaraçado. A Bíblia ela não é complexa. A teologia ela é profunda. Mas a história da redenção é algo muito simples. Deus criou o mundo perfeito, certo? Fez lá a narrativa de Gênesis, criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansa. Ok, aí vem o homem, escolheu viver longe de Deus, e, portanto, então houve a queda, o mal entrou no mundo, então aí a gente chama de queda. Então, criação, queda, e aí vem a restauração, na verdade a redenção em Jesus. Então, criação, queda, Jesus vem no ápice da história, o que nós chamamos de plenitude dos tempos. Então, Jesus vem para redimir a humanidade. Então, seria um terceiro ato. Então, depois é o tempo que a gente está hoje na história, caminhando para a glorificação, para a restauração, para o fim dessa história. Então, é simples, a história ela é contínua, ela não muda. Agora, dentro dessa história, ela tem profundidade teológica, então são coisas diferentes, certo? Mas o Evangelho é simples, essa história é simples. Por quê? Porque se fosse algo complicado, nem todos conseguiriam entender. E aí quando a gente olha para um Cristo crucificado, a gente vai ver que é fácil de entender. Você vê o Cristo na cruz, qualquer um consegue entender. Até aquele que não tem um cognitivo, uma massa cinzenta e funcional, ele olha, ele vê um ser com os braços abertos, morrendo e derramando todo o seu sangue por ele. Então, de uma certa forma, a imagem do Cristo crucificado, ela nos representa sempre, né? E, obviamente, uma cruz sem Cristo representando que ele ressuscitou. Então, o Evangelho é simples, Cristo é simples, e por isso nós devemos ser simples como igreja e como pessoas. Paulo também vai dizer que nós somos cartas vivas, cartas lidas, cartas que, quando as pessoas olham para nós, elas já entendem Cristo. E não tem outra maneira a não ser encarnarmos essa simplicidade. Paulo falou, vocês estão esperando de mim, em 2 Coríntios, vocês estão esperando de mim alguma recomendação? Não. Vocês são essa carta, a própria recomendação para o mundo. O que Cristo fez na vida de vocês, eu não preciso ficar escrevendo mais. Vocês são facilmente lidos, compreendidos, e por isso Cristo é transmitido através da vida de vocês. Então essa é a ideia de simplicidade, inclusive na nossa conduta. As pessoas deveriam olhar para nós, certo? E já perceber que temos algo diferente, porque Cristo habita em nós. Essa simplicidade, ela precisa ser evidente em nós. Mas vamos continuar. O texto de Mateus 16, ele é muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Eis que vos envio, aqui é Cristo, tá? É Jesus falando. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então presta atenção o que Jesus está fazendo com cada um de nós. Nós somos ovelhas. E o que ele está enviando? A gente para o meio de ovelhas? Não. Ele está nos enviando. E aí a gente abre um parênteses, por isso que nós estamos aqui, nos preparando, nos amando, nos fortalecendo, nos equipando espiritualmente, buscando os dons, buscando o conhecimento teológico, buscando se amar. Por quê? Aí fecha parênteses. Porque nós estamos sendo enviados por meio dos lobos. E essa consciência nós não podemos perder de vista. Está entendendo qual é a nossa luta? A nossa luta não é entre nós. Eu fico vendo aí evangélicos, cristãos se matando, se degladiando, né? Conversas desnecessárias, teologias secundárias, vamos dizer assim. E o pessoal querendo viver isso. Eu falo, poxa, que tempo perdido. O mundo está esperando, Paulo vai dizer, né, a manifestação da igreja, dos filhos de Deus, e a gente perde o foco. Então, ser simples é ser focado num objetivo. Nós somos enviados como ovelhas
no meio dos lobos. E aí a gente pode interpretar, é o mundo. Aqueles que não têm Cristo. Aqueles que não têm os mesmos princípios que a gente. E a gente se relaciona com essas pessoas praticamente todos os dias. E essa tem que ser a nossa consciência. Nós lidamos todos os dias com aqueles que são diferentes de nós. E aí a lição que fica, que Jesus quer colocar para nós, está na sequência. Então aí vem o imperativo, sede. Sede, portanto, uma conclusão, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus, ele já deu o direcionamento. Nós precisamos ter duas características. Todo cristão precisa ter essas duas características. Quais são? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautelosos, racionais, inteligentes como a serpente. Tem uma versão que fala astuta, né? Astutos, ou seja, um poder de cognição forte, racional, que você consegue, por meio da tua intelectualidade, do teu estudo, da tua teologia, conseguir dialogar. Paulo era assim. Não sei se você lembra, mas Paulo, ele era tão inteligente que, certa vez, quando ele chega em Atenas, o texto vai dizer que tinha vários altares a deuses diferentes. Você que leu Atos, você vai lembrar dessa história. E de repente tinha o altar ao Deus desconhecido, né? Muitos lembram disso. E Paulo, inteligentemente, o que ele fez? Opa, é aí que eu vou entrar. Então ele percebeu o covil, a alcateia ali de lobos, e olhou e falou, opa, é aqui que eu vou entrar com a mensagem do Evangelho. Então veja como ele era prudente como a serpente, astuto, inteligente, sagaz. E o que ele faz? Pessoal, é esse Deus aí que eu acredito, e eu vou falar deles para vocês. Aí Paulo vai, nada de braçada. Isso é ser prudente como a serpente no meio dos lobos. É essa inteligência evangelística, é esse modo de pensar que a igreja precisa ter. Você precisa, gente, principalmente no mundo moderno que a gente vive, se a gente não tiver inteligência, a gente não ganha mais ninguém para Cristo. Nem sequer a gente vai conseguir se relacionar mais. Você está entendendo como é importante a gente ter essa inteligência? A gente costuma dizer, né, um evangelismo criativo. E isso é o que nós costumamos dizer sermos missionais. É ter essa capacidade de nos conectarmos com aquele que não tem a mesma fé que a gente. Aí, beleza, esse é um aspecto. E o outro, a simplicidade. A pomba, como a pomba. E Cristo, quando ele usa esses dois animais, é óbvio que ele está usando de um simbolismo, não só de uma metáfora, mas a pomba significa muita coisa, paz, pureza, piedade, um ser que não apresenta perigo para o outro no aspecto de hostilidade. O crente não é hostil, uma pomba não é. Que mal que uma pomba faz para alguém? A não ser para o carro, né? Quando ela dá aquela cagada no carro, aí eu falar para você, só Deus na causa. Aí tem que lavar, né? Praga, né? Nesse aspecto. Mas é um ser inofensivo. E, inclusive, no batismo de Cristo, a pomba pousa sobre ele, simbolizando o Espírito Santo. Então, olha como a Bíblia ela é recheada de simbolismos, e quando a gente olha para esse texto, é um texto que nós precisamos olhar. A inocência, a pureza, a integridade, a moral, tudo isso está sendo representada nessa honestidade que uma pomba traz. Então, o crente precisa carregar tudo isso. Nos livrarmos da malícia do mundo e buscarmos a santidade em Deus. Ou seja, não podemos ter jamais aquela intenção de prejudicar o outro, porque uma pomba não tem isso. Ela vive de maneira transparente, de maneira autêntica, na dela, não faz mal para ninguém.
E é isso que nós precisamos ter como um aspecto de confiança em Deus. E aqui eu tenho um outro insight. Jesus, quando ele está lá em Mateus 6, ele vai dizer o quê? Olha para as aves do campo. Elas não plantam, contudo o Pai as alimenta. Sabe o que isso significa? Que ter esse aspecto igual de uma pomba é confiar também em Deus. É saber que Ele vai cuidar de nós. Então olha quanta coisa a gente pode ir aqui só num texto como esse. Porque a gente vai vendo que a própria Bíblia ela se explica. Certo? Então ser simples como a pomba significa confiar em Deus, saber que Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de você, Ele te alimenta. Mas não esqueça, você precisa ser prudente, você também precisa ser como a serpente. Óbvio que não é a serpente do Éden que a gente está falando, a serpente, um animal, mas também traz esse aspecto, porque mesmo ela agindo pelo lado errado, ela conseguiu enganar Eva, Adão, e o homem caiu. Então, ou seja, ela foi para frente. Ela foi instigar o ser humano. Agora, óbvio que aí a gente pega esse exemplo e vamos fazer pelo lado correto. Instigar o não cristão a pensar, instigar as pessoas a conhecerem Jesus. Então, esse aspecto, sim, a gente pode pensar também. Bom, as pombas simbolizam a paz, lembra? Eu lembro que na época, quando eu era adolescente, saiu um movimento Sou da Paz, né, e tal. E é o símbolo mesmo mundial da paz. Então nós precisamos, o cristão, inclusive o próprio Cristo vai dizer no Sermão do Monte que bem-aventurados são os pacificadores, porque nós levamos essa leveza às pessoas, nós levamos a paz. Ou seja, o povo cristão é gente que evita o conflito. A gente evita. Não que a gente, às vezes, não temos que ser duros, enfrentar algumas lutas. Precisamos, muitas vezes nós devemos nos posicionar por Cristo, ao ponto até de morrer por Cristo, ok? Mas a gente não fica entrando em conflitos bobos, em conflitos desnecessários. Nós evitamos esses desnecessários. Nós promovemos o quê? Nós somos agentes da reconciliação. Nós somos pessoas que devemos carregar a harmonia dentro de nós. Consegue entender isso? Então isso tem que ser uma característica, isso é ser como a pomba, isso é ser simples. Jesus era assim. Jesus estava enviando os seus discípulos numa missão extremamente desafiadora. Nenhum outro discípulo na história viveram o que os discípulos de Cristo viveram. Nenhum outro. Nenhum outro. Eles estavam debaixo da opressão de Roma, certo? Eles estavam vivendo debaixo de um governo opressor. Roma oprimia os judeus, Roma cobrava impostos duríssimos. A gente sabe disso, do contexto da época, certo? E eles enfrentariam, e como enfrentaram a oposição. E isso nos remete hoje também, toda a perseguição que a gente vive. Se você se posiciona como cristão, defendendo pautas cristãs, você é perseguido, você vai sofrer oposição, ok? Mas a ideia de ser prudente como a serpente e simples como a pomba também indica um equilíbrio. Você consegue perceber essa ideia? Porque elas são, obviamente, animais distintos. E quando você junta essas duas coisas, as duas percepções que Cristo traz, ele te aponta para um equilíbrio. E o cristão, de fato, precisa ser um ser equilibrado. O cristão não pode ser desequilibrado. Até essa ideia já traz uma ideia de fanatismo, de aquela pessoa doida, sabe? Não, cristão é gente centrada. Cristão é gente que, é equilibrado, é gente racional, gente que tem o Espírito Santo. Aliás, domínio próprio, fruto do Espírito, certo? Então, toda essa ideia entre equilíbrio e firmeza, santidade, sabedoria e pureza tem a ver com aquilo que Cristo espera de nós, e é o que ele estava ensinando aos seus discípulos. Então, na prática, envolve viver com integridade, com honestidade, mas com firmeza e convicção também. Com firmeza e convicção. Então, nós devemos ter a santidade, mas também a firmeza. Porque às vezes a gente vê uns crentes tão bonzinhos que só se lasca. Quantos já viram? Eu já vi vários. Gente tão boa, tão pura,
que não é errado, mas pelo outro lado não tem esse jogo de cintura para lidar com os lobos, entende? Então só toma na cabeça. As pessoas passam para trás, passam a perna. Quer dizer, a gente precisa ter esse lado de prudência, prestar atenção, analisar os relacionamentos, as pessoas, os negócios, os líderes, as palavras. Paulo falava isso, e ele vai falar dos crentes de Bereia, lá em Atos 11:17, que esses examinavam tudo que ele estava falando. E hoje a gente começa a ouvir todo mundo na internet, e será que a gente está vendo se o que esses caras estão falando condiz com a Escritura? Então veja, isso é ser prudente. Os crentes de Bereia tinham isso, essa astúcia, essa prudência igual Cristo ensina aqui. Então nós precisamos prestar atenção em tudo isso. Então, uma igreja simples é uma igreja bem resolvida, é uma igreja clara, é uma igreja que tem o objetivo muito transparente. E essa orientação de Jesus é um chamado para uma vida cristã equilibrada, como eu falei. Ser simples é viver na contramão da complexidade que ofusca Cristo. Eu conheço muitas igrejas, e você também deve conhecer, que são tão complicadas, tão complexas, que Cristo nem aparece. Falam de tudo, mostram tudo, tem programas para tudo, eventos de todo quanto é tipo de público, de ideias, mas Jesus está longe. Jesus não é abordado, o pecado não é falado, céu, inferno é coisa de outro mundo, não, isso aí é coisa do passado. Falar de santidade, então, poxa, então quer dizer, complexidade que distrai e que não revela, ofusca Cristo, não revela quem o Cristo é. Quando o modo de vida que eu tenho e quem eu sou não aponta para Ele, a gente tem um sinal de caos interior. E não só como pessoa, mas como igreja. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Igrejas estão perdidas por aí, às vezes até cheias de muitas pessoas, de reuniões lotadas. E essa distração toda, o evento humanamente humano mesmo, né, sem espiritualizar, é perfeito, a estrutura é ótima, mas cadê o Cristo? Tem tudo, mas não tem Cristo. São verdadeiras empresas, não que a gente não tenha um aspecto institucionalizado que mereça essa atenção, uma organização financeira, não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que tem tudo, só não tem o Cristo. Quer dizer, não tem nada. Por conta até dessa certa complexidade, porque denota caos, denota bagunça. O Evangelho é simples, gente. Aliás, uma coisa que Cristo faz quando Ele chega é nos reorganizar interiormente. A especialidade do Espírito Santo é nos reorganizar. O que o Espírito Santo faz em nós é uma reorganização em essência. Estruturalmente, primeiro que Ele já nos transforma. A gente já não é mais o que um dia foi. Somos transformados. Não é mais a essência que eu tinha, agora é que Ele me dá, porque Ele habita em mim. Então já não é mais a minha vontade, já não é mais os meus gostos pessoais, já não é o que eu penso, mas eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Certa vez até uma pessoa perguntou, mas questão de livre-arbítrio, eu falei, ainda que tivesse, ele deveria ser entregue ao arbítrio de Deus. Ainda que eu tivesse o livre-arbítrio, que eu não acredito nisso, eu deveria entregá-los aos pés do Senhor Jesus, para Ele dirigir a minha vida. Então, ou seja, quando Paulo fala, sou eu quem vivo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, é a maior certeza de que nós devemos deixar o nosso arbítrio ao arbítrio de Deus. Ele deve dirigir as nossas vidas. Ele deve não só ser como é soberano, mas de forma prática nós devemos deixar Ele controlar as nossas vidas. Hoje é café, hein? Hoje está diferente. Entenda o que eu estou dizendo, gente. Nós precisamos caminhar no pavimento da simplicidade. O simples funciona. O simples conecta. O simples nos traz para uma clareza
muito mais rápido, muito mais fácil de você absorver para onde a gente está caminhando, quais são as nossas metas, o que a gente é como igreja, a simplicidade. Observa que até inclusive o essencialismo, tem até livros aí que está em alta, o minimalismo. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas da completude, da complexidade da vida que eu tenho falado. Ou seja, vou traduzir isso. O simples é claro, grato. Pessoas simples são gratas. Pessoas simples são objetivas, definidas, resolvidas. Olha para você ver, satisfeitas em Deus, no aspecto mais teológico. O complexo, a pessoa complicada, ela é cheia de excessos. Cheia de muita coisa, de 9 horas, de coisas, sabe? Coisas desnecessárias. Sempre precisa de algo a mais. Ou seja, aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Pode olhar, você vai ver que essa pessoa é complicada. Pode olhar, faz a tua análise. A pessoa insatisfeita e ingrata é uma pessoa complicada. Faz essa análise para você ver. Sempre ingratidão. Então a gente começa a perceber que são traços ruins. Ruins. As pessoas, perceba inclusive aí os grandes pensadores, as pessoas que eram a literatura brasileira, os grandes físicos, os filósofos, eles eram simples. Observa para você ver. Não era gente complicada. E às vezes a gente fica aí querendo muita coisa e isso tudo nos afasta, nos distrai do relacionamento com Deus, do nosso propósito de vida, da identidade que Jesus nos dá, do que devemos fazer e ser como servos e missionários, ou pessoas missionais nesse mundo. O evangelho é simples, ele não precisa ser reinventado. E o que a gente vê os caras não têm o alimento, então eles vão complicando, querendo reinventar a roda. Para quê? Para de alguma forma atrair pessoas que são complexas. Pessoas que querem uma invencionice, um neologismo, uma teologia nova. Pode olhar. Igrejas que não pregam o evangelho é cheia de tudo, mas não tem o evangelho. São complexas, são processos aqui, processos lá. E uma coisa que a gente tem feito como movimento, já esses 2 anos, a gente vem descomplicando muita coisa, deixando mais leve, a gente está nesse processo. Eliminar coisas que cansam as pessoas. A gente tem um termo que a gente fala, de não arrancar a lã da ovelha. As igrejas sugam tanto as pessoas que as pessoas não querem nem servir mais. Não querem ser presbíteros, diáconos, não querem ser voluntários. Por quê? Porque sugam tanto, deixa as pessoas complexadas mesmo, até no termo aí, as pessoas ficam com aquela overdose de encheção de saco. As pessoas acabam nem servindo com prazer mais. É tanta coisa, as pessoas ficam malucas. E não é essa a proposta que a gente tem. A grande realidade é que a gente tenta até pelo caminho contrário. Quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo, olha, quanto mais gente tiver, é melhor, porque você descansa mais. Porque essa é a ideia mesmo. Então vem servir, gente, tem espaço para vocês servirem. Porque quanto mais pessoas servirem, mais aqueles que servem descansam. A gente reveza, a gente vai se ajustando. Por que a banda nossa é boa pra caramba? É boa, eu sou músico e eu falo com propriedade. A nossa música tem qualidade, é boa. Mas por quê? Tem bastante gente servindo. E músicos bons. Músicos bons. Então esse é o caminho. Você consegue perceber? Esse é o caminho. Porque o nosso Kids é bom. Porque tem bastante gente servindo. Revezando. Não cansa. Não sobrecarrega. O cansaço é inerente. Criança dá trabalho sempre, certo? Então isso faz parte. Ok? Mas, quanto mais pessoas têm servindo, revezando, vai deixando mais leve a caminhada. E nós precisamos entender que esse é um aspecto da simplicidade, na prática, para você entender. Então nós precisamos caminhar por esse viés. Então o movimento é uma igreja simples, que busca facilitar o quê? Esse relacionamento das pessoas com Jesus. Não é a gente encher de programação que vai te conectar com Jesus, não.
Não é os muitos eventos, a experiência do encontro. Você vê que o nosso encontro é simples. São músicas, a gente fala de uns avisos, mostra alguma coisa na tela e tal, e mensagem. Não tem complexidade. Porque tem que ser uma experiência leve. Você sair daqui, depois de ter adorado a Deus, inclusive, presta atenção, é tudo pensado para ser simples. A gente começa com uma música de reflexão, porque você está chegando, teu coração não está aquecido ainda. Então, uma música de reflexão, depois a gente vai para uma música de celebração, para você cantar, louvar a Deus. Depois uma música mais contemplativa, para você adorar. Então, tem uma sequência pensada para ser... para atingir com essa simplicidade o teu coração, a tua razão, certo? A tua espiritualidade, a tua alegria. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Se a gente só colocar músicas racionais, a pessoa que é emotiva não se conecta. Se a gente colocar só músicas emotivas, vão bater palma e tal, aquele que é racional, ele vai sentir falta da música reflexiva. Aquele que é mais piedoso, mais quietinho, quer aquele momento para fechar o olho, levantar as mãos e cantar. Então, percebe que a igreja ela precisa ser pensada para alcançar todos. Estou te contando aqui o segredo. Simplicidade. E ser simples dá trabalho para a gente chegar nisso. Porque a gente para, a gente senta, a gente pensa, para que seja fácil para vocês, quando vocês chegam, o quê? Se relacionar com Jesus. Então, por isso que a gente colocou bem grande ali, ó. Nos movimentamos para que pessoas se relacionem com Jesus. Essa é a nossa máxima. Porque nós entendemos que todo o nosso esforço tem que apontar para isso. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente está fazendo, tem que se conectar com essa ideia. E aí como que a gente faz isso? Por meio da simplicidade, por meio da profundidade e da excelência. Por quê? Porque é assim que nós queremos ser como igreja. Conectar com você e com o de fora. E eu já falo desse aspecto. Uma pessoa de fora, não cristã, que chega no nosso meio e vê um negócio muito complicado, umas letras complicadas, sabe? O penhor, não sei das quantas, não sei o quê. Eu acho bonito, mas a minha espiritualidade já é desenvolvida há 30 anos. Aí uma pessoa que chega de fora não entende a nossa linguagem, não entende as nossas músicas, não entende o que a gente prega e fala, ele vai se sentir o quê? Um peixe fora da água. Nunca mais volta. Entende como a simplicidade ela conecta? Certa vez, conversando com algumas pessoas da igreja, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu gosto muito de quando o senhor prega, porque eu entendo tudo. Eu falei: ótimo. Uma pessoa estava se chegando na igreja na época, ela falou assim: nossa, eu entendo tudo que o senhor prega. Uma vez eu escutei no seminário, um mestre querido que faleceu, eu estava falando com o Mazão ontem, a gente estava conversando, eu, Célio e o Mazão aqui na porta, a gente falava disso. A gente precisa alcançar todos. Em que aspecto? E esse meu mestre falecido, ele teve aula até com o Ratzinger, com o Bento XVI, ele foi padre, depois ele se converteu, lia Agostinho em latim, só para você ter noção. E a gente conversando, é um cara muito sábio, culto, ele falava assim: filho, tinha essa mania de falar: filho, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é simples, então o linguajar tem que ser simples, então você tem que ser simples. A maior virtude de uma pessoa intelectual não é intelectualizar, mas é trazer para o andar de baixo e falar a língua do povo. Então a maior virtude que um pregador precisa ter não é falar palavras difíceis, complicadas, complexas, mas é falar uma linguagem que todo mundo entende. Aí eu falei: opa, né? Vou levar para mim. Guardei. Então, por isso que eu sou assim também, porque há uma reflexão sobre isso, de conectar com todo mundo. E essa pessoa que falou comigo é a dona Benedita, está aqui. Ela falou: pastor, eu te entendo muito fácil. Eu falei: ótimo, né? Ótimo, porque a gente tem que falar para a criança e para o idoso. Se a gente conseguir atingir toda essa gama de pessoas, a gente está atingindo o objetivo. Depois a dona Benedita se membrou, se batizou e está aqui com a gente. Benção. Isso é ser simples, gente. Um pouco na prática para você entender. E aí as pessoas precisam olhar para nós, nos ler e ver Jesus.
ao ponto de elas dizerem assim, eu quero frequentar esse lugar, eu quero estar junto dessa família, eu quero me conectar com essa gente, porque eles falam a minha linguagem, eles se conectam comigo. A igreja é simples. Por isso que nós não somos complexos, enrolados, processados demais. Nossos encontros são leves, objetivos, diretos, sem rodeio. Tudo isso que eu já falei, não é? Então, ser simples é ser, mas fazer como Jesus. Ou seja, a nossa missão é adorar a Deus e fazer discípulos. Você vê que até o legado que Cristo deixa para nós, e deixou no primeiro momento para os seus discípulos, é isso. O que Jesus faz? Eu quero que você preste atenção, eu vou explicar aqui. Jesus, ele, no final, na grande comissão, Mateus 28, ele vai falar exatamente isso. Ide fazer discípulos de todas as nações, pregando e tal, em nome do Pai, do Filho. Então, perceba que ele não inventou a roda, ele nem falou coisas demais, ele falou, façam discípulos. Fazer discípulos. A nossa missão como igreja só é essa, fazer discípulos. E isso é a vida da igreja, esse é o DNA da igreja, fazer discípulos. O mundo não vai oferecer o que só nós temos para oferecer. O mundo, o pecado, presta atenção no que eu vou dizer. O pecado, ele justamente quer nos complexar. A função do inimigo é bagunçar a nossa mente. A função do pecado é nos desnortear. Daí que vem a palavra, tirar o nosso norte. É nos deixar confusos. E aí o que acontece? O pecado vai te complexando, é por isso que você cansa, é por isso que você burnouta, é por isso que tem pastores se suicidando, porque na última análise, é a morte física. As pessoas não aguentam mais, eu quero morrer, não quero mais saber disso. Então é muito sério. E às vezes a gente não vai percebendo, e a gente vai ali, e chega um momento, pum, funde o motor, e ou você para ou você para. E se você não parar, você morre. Então é uma realidade muito séria e muito real. O mundo vai te sobrecarregar. Isso é uma certeza. Ele vai te sobrecarregar. E se você não tiver essa consciência, você vai ser esmagado. Você vai se esgotar. Espiritualmente, você pode até estar morto já, longe de Deus. Porque essa é a proposta do mundo. Te tirar do caminho. É por isso que eu estou destacando, gente, a importância da simplicidade. De viver simples. De viver de modo desapegado de muita coisa. Porque isso vai te manter no essencial. O essencialismo, minimalismo, simplicidade, eles se conectam. Por quê? Porque você começa a focar naquilo que de fato tem valor. Então você vai eliminando o que te esgota, você vai tirando de lado aquilo que não te agrega nada, você vai, entendeu? Você vai separando o feijão aí, você vai ficando com a coisa boa. Você vai peneirando. Entendeu? Aí você joga fora o que não presta. O Evangelho tem esse aspecto de ser uma peneira para a nossa vida. A gente vai olhando, vai aprendendo. Opa, isso desagrada a Deus, tiro. Opa, mentir é errado, tira a mentira. Poxa, caluniar as pessoas, tira a calúnia. Quem faz intriga, Deus abomina, tira a intriga. E aí a gente vai olhando, então a palavra de Deus, ela vai nos peneirando. Entende? Vai sobrando só o que é bom. Então nós precisamos ter isso em mente. A simplicidade nos faz olhar para o que realmente importa e nos afasta do que nos distrai. E lendo um livro, um tempo atrás, inclusive esqueci o nome agora do cara, mas chama Igreja Simples, inclusive, viu? E ele vai falar, as pessoas anseiam pelo simples. Eles fizeram um estudo e aí eles falavam do Google, falavam de pintores, de alguns outros nomes e tal, falaram também do Steve Jobs, que eu mencionei, e eles falam assim, as pessoas estão até pagando, até não, eles pagam pela simplicidade, as pessoas querem descomplicação. O simples vende, até isso. O simples é muito vendável, pega isso também para você colocar no teu negócio.
Quando você descomplica a vida das pessoas, isso tem valor. Pega o que está complicado, né? As pessoas estão ficando ricas com cursos aí por conta disso. Pega lá, faz um curso na internet, descomplicou uma coisa, o cara vende. As pessoas anseiam pela simplicidade. E às vezes as igrejas indo para o caminho contrário. Falam, não. Eu vejo pastores frustrados. Bruno, não, mas eu faço tudo na minha comunidade, lá o negócio não vai. Eu falei, é por isso. Por isso que você faz tudo. Você tem que fazer nada, você só tem que pregar o evangelho. E cuidar das pessoas. Aí por que a gente vê que o complexo não dá resultado? Olha a seleção brasileira aí, ó. Os caras cabelinho pra cá, biquinho, sei o quê, 9 horas. Faz tudo, só não joga bola. Pronto. Ué, tô falando alguma mentira, gente? Saiu uma charge lá na Alemanha dos caras, tipo assim, velho. Fala, meu Deus, é um reflexo do mundo. Os caras são tudo, são youtubers, são isso, são aquilo, nananã, chegam com um radinho, pá, parece que está no Brooklyn lá. Antigamente os caras chegavam de terno para representar a nação. Os caras chegavam alinhados, de terno, estou representando a nação e tal. Você fala, poxa, como que o negócio vai influenciando em todos os aspectos, observa para você ver. Então veja, a complexidade nos tira do foco. Eu olho para aqueles caras e falo, tem muito talento, tem muito futebol, mas essa complexidade do mundo moderno bagunçou tanto que a última coisa que eles pensam fazer é jogar bola. Vê se não faz sentido. Depois você me corrige, né, se eu estiver errado na minha leitura. Mas pensa aí, Jesus é simples, gente. Jesus não era complicado. Nós somos uma igreja simples. Então pensa, a simplicidade de Jesus é algo simplesmente espetacular. Espetacular, porque o impacto que ele gerou de resultado positivo é visível. Nós estamos aqui hoje. É visível. Cristo é amplo, e eu te provo. Quando ele mergulhou no sistema, quando Jesus primeiro ele se encarna, vem ao mundo, e então ele vai de cabeça, ele entende. Jesus, a primeira coisa que ele faz é uma exegese cultural. Ele entendeu Roma. Ele entendeu como que era o sistema. Então Jesus ele foi prudente como a serpente nesse aspecto. Então ele percebeu como estava bagunçado, caótico, embaraçado, complicado. Ele trouxe clareza. E eu não estou falando do sistema político de Roma. Eu estou falando aqui do aspecto religioso. Ele quebrou a perna de todos os fariseus naquela época, do sistema religioso. Eu estou falando desse aspecto. Também de Roma, mas Roma era secundário. Então Jesus ele trouxe clareza, resultado, solução, certo? Só para você entender, o sistema religioso judaico, eles tinham 613 mandamentos. Guarde esse número aí. 613 mandamentos, é o chamado Mishvot. O que era o Mishvot? Mitzvot. 613 é o número das letras dos 10 mandamentos. Então eles pegaram lá os números das letras, né, a quantidade, e fizeram, então, 613 mandamentos tirados ali da Torá, do Pentateuco, certo? E ali eles dividiram em 2 listas, mandamentos chamados afirmativos e negativos. Tipo, faça isso. E a outra lista, não faça aquilo, não faça isso. Então eles fizeram 2 listas dos 613. Então eram 248 afirmativos, ou seja, o faça isso, e 365, não faça isso. Olha como que os caras eram. Então, 248 era para cada parte do corpo, eles tinham essa tradição. Os afirmativos era 248 para cada parte do corpo. E os 365, um para cada dia do ano para você falar não. Já está até complicando, né? Mas é isso mesmo. Um para cada dia do ano. Aí depois de tudo isso, eles dividiram em mandamentos compulsórios e não compulsórios. O que significa isso? Aqueles que não tem como, você tem que cumprir, ponto, acabou. E os não compulsórios, aqueles que dependiam de uma circunstância, dependiam de um momento. Dependendo da circunstância, você tem que fazer, dependendo do ambiente ou da circunstância, da causa, você não precisa, você é desobrigado. Então era chamado esses mandamentos compulsórios e não compulsórios. E aí o que Jesus faz? O que Jesus faz lá em Mateus 22, do 37 ao 40?
Jesus ele vai simplesmente pegar os 613 mandamentos e vai dividir em 2. Isso não é simplificar? Descomplicar? Desenrolar? O que Jesus faz? Ele não aboliu a lei. Ele não pegou a lei, esses 613 mandamentos, e jogou no lixo. Ele simplificou tudo isso. Ele não tirou o valor. Certo? Jesus não diminuiu o padrão. Ele não abaixou a régua. Muito pelo contrário. Nele simplificar, ele aumentou o nível de santidade. A simplificação de Cristo ainda trouxe valor em santidade, em conduta. Certo? Só para você lembrar aqui, para você pensar um pouco, o que a lei falava? Do adúltero. Morre apedrejado. Você tinha que cometer ali, deitar com a pessoa e tal, cometia o adultério. Jesus falou, não. É muito mais do que isso. Se você já pensou, você já cometeu o adultério. A regra mudou. Então o espírito do negócio, Jesus está falando de essência, Jesus não está falando de moralidade. Percebe como ele levantou a régua? Porque o pecado para o judeu era um negócio mais externo, moral, é aquilo que eu faço, e não aquilo que eu sou. Jesus pega, ressignifica tudo isso e fala, peraí, não é apenas o que você faz, é a quem você é, e você precisa ser transformado por esse evangelho, por essa verdade. É por isso que Jesus vai explicar para Nicodemos, aquela famosa história, você precisa nascer de novo, cara, porque você não entendeu nada. E Nicodemos era um mestre da lei, não era qualquer um. Você entende como Jesus ele ressignifica, e nesse ressignificar ele simplifica, e agregando valor. Então Jesus tornou o que era complexo em simples. Eu tenho que imitar Jesus, eu tenho que ser simples. E aí se eu faço isso em tudo na minha vida, eu vou ser uma pessoa próspera, eu vou ser uma pessoa que vou cumprir o chamado, eu vou ser uma pessoa que vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas ganham dinheiro simplificando coisas. A gente ganha as pessoas para Jesus quando a gente olha, analisa a pessoa e fala, tá, eu sei como resolver, vem caminhar comigo, te apresento Jesus. Jesus descomplica a vida da pessoa, ela fala, pô, é para esse cara que eu quero entregar a minha vida. E é por isso que nós temos que olhar para Jesus. Jesus demonstrou o quê? Maturidade. Quem descomplica as coisas, quem facilita as coisas, são pessoas maduras, que conhecem, que têm propriedade para falar, que têm sabedoria, clareza. Jesus quebra tudo isso, trazendo leveza ao sistema religioso. E é isso que nós precisamos ser como igreja. Jesus nunca foi preocupado, ou esteve preocupado com aquilo que não agregava valor. Nunca. Jesus estava preocupado em acolher pessoas, em amar o pecador, em apontar o vai e não peques mais. Cadê teus acusadores? É óbvio que Jesus não concorda com o pecado, mas ele ama e aponta o caminho. Ele abraça, ele aceita e transforma o pecador. Essa tem que ser nossa postura. Isso é ser simples. Certo? Isso é mostrar um desapego às coisas materiais. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde dormir. E tudo isso é proposital para mostrar para nós que ele não precisa do sistema desse mundo, a não ser de Deus. Certo? Então o foco de Jesus está na missão. Ele é o missionário e a mensagem. Ele é a profecia e o verdadeiro profeta. Ele é o sacrificante e o próprio sacrifício na cruz. Jesus resume tudo. E aí ele vai falar. No livro de Lucas, no caminho de Emaús, olha só. Nele está toda a lei, os profetas, tudo aponta para ele. Então veja, tudo aquilo que de certa forma foi complexo no Antigo Testamento, simplifica tudo em Jesus, facilita tudo. Ele é a verdadeira exegese de toda a lei, de todos os profetas. Ele é a mensagem da salvação e a própria salvação, honrando ao Pai e amando o mundo. Então a cruz, gente, a cruz é a simplicidade e a síntese de toda a mensagem que nós temos, somos e carregamos. A cruz significa tudo. Alguém que morreu por nós sem a gente merecer, e a partir daí tudo se desenrola. Nós precisamos ter isso de uma maneira muito simples dentro dos nossos corações.
A comunicação objetiva e clara de Deus para nós é a cruz. Nós somos o povo da cruz. Entenda isso, a simplicidade de Cristo realçou a grandeza da tua obra redentora. Jesus é ainda mais adorado porque Jesus não era como os reis do passado. E até por isso, a Bíblia fala que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque Davi era pomposo, era forte, era valente. Salomão era rico, próspero, esbanjador. Os reis eram ricos. Jesus era simples. Jesus nasceu numa manjedoura, num coxo, onde cavalo comia, onde tinha cheiro de estrume, de esterco. Foi ali que o Salvador do mundo nasceu. Você está entendendo? Envolto da simplicidade, o tempo inteiro. Jesus sempre foi simples, desde o seu nascimento. É a Ele que nós servimos, gente. Nós servimos a um Deus simples, num Deus focado em nos redimir o tempo inteiro, focado em nos amar, independente dos nossos erros ou acertos. Ele sempre foi focado em nos amar. Esse é o foco da cruz. O nosso perdão, o nosso amor. Ele nos ama, independente do que nós fizemos no passado, independente dos meus erros, independente daquilo que você já defendeu ou não defende, ou defende ou não defende, eu sei lá o que você pensa. Jesus vai continuar te amando da mesma forma. Com os seus erros, os seus acertos, Ele continua te amando. E é isso que nós precisamos ser como igreja. Por isso nós somos uma igreja simples. E aqui eu deixo para a gente pensar. Pensa comigo aí, para a gente refletir. O que ou quais áreas da sua vida você deve se simplificar para refletir a Cristo? Pensa aí. Reflita sobre isso. Aonde que você precisa simplificar, descomplicar, eliminar? Na sua trajetória, na tua vida, faz uma lista das suas atividades, da tua rotina diária que você precisa minimizar, simplificar. Talvez você está cansado demais, porque você está fazendo um monte de coisa boba. Entendeu? Talvez você está quase entrando num burnout, ansioso. Talvez, nossa, ali com muita coisa. Talvez você precisa simplificar a tua rotina. Simplificar a tua vida. Ter um tempo para ler, para orar. Uma vez conversando com um pastor, ele estava falando um monte de coisa. Nossa, eu estou correndo, cara, só correria para lá, para cá. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Teu ministério não vai ser produtivo. Ele falou, mas por quê? Pastor tem que trabalhar. Eu falei, não, sim, não estou falando que não tem que trabalhar. Mas nós precisamos ter um tempo que o pessoal os filósofos já falavam do ócio produtivo. Porque se o pastor não para ter um tempo para orar, ele tem que ficar sem produzir esse ativismo para ele ter tempo para ler, tempo para orar, tempo para olhar para o teto e pensar e refletir. Só que nesse mundo maluco, até isso é difícil. Às vezes eu estou aqui, fico na minha sala sozinho lá, aí eu vou fazendo café, aí eu começo a pensar, vem um monte de coisa, porque eu saí da tela do computador, estou fazendo café, aí eu sento na cadeira, fico olhando para o teto, aí Deus começa a falar, vem um monte de coisa, ideia, a gente lembra de ligar para um, conversar com o outro, porque a gente precisa disso. E nesse mundo moderno a gente é instigado a produzir, performance, resultado, e nem sempre performance é resultado de produção demais. Às vezes a performance é resultado de você diminuir a correria. Para você pensar. Então pensa nisso. Crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal, tem a ver com você eliminar coisas. Pode olhar. Pode olhar. Você acha que um grande atleta, um Michael Phelps da vida, ele se tornou o maior medalhista na natação porque ele ia em todas as festinhas, em todas as comemorações de aniversário? Você acha que ele comia açúcar? Você acha que esses caras, eles tinham disciplina?
E por conta disso veio os resultados, ou seja, uma simplificação de uma vida. Pô, gente, esses caras têm grana, esses caras da alta performance têm dinheiro para comer o que quiser, por exemplo, mas eles se limitam a comer aquele arrozinho com salada, aquele coisa. Por quê? Para ter o resultado na área que ele está atuando. Muitas vezes a gente precisa prestar atenção que uma vida cheia de Deus é uma vida simples. Olha que doido, né? Uma vida cheia de Deus é ser simples. Porque a gente vai ter espaço para Ele, não para as coisas que não interessam. Entende? É por isso que João Batista vai dizer assim, que Ele cresça, que eu diminua e que Ele cresça. Esse é o caminho. Como que você vai ter mais tempo com a tua família? Quando você diz não para as coisas do mundo. Quando você diz não para os rolês com seus amigos. Aí você vai ter tempo para a família. Então, a cada escolha é uma renúncia. É isso que a gente tem que entender. Se você quer só ganhar dinheiro, 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 ficou velho, seus filhos cresceram, sua esposa também está velha, e aí? Vou fazer o que com o dinheiro agora? Agora vai pagar psicólogo, vai pagar o geriatra e comprar fralda, e é isso aí. Quer dizer, não viveu a vida. Então foca no que importa, gente. Vamos para frente. Como você pode comunicar de modo eficaz a simplicidade do Evangelho? Então pensa aí. Agora é a tua comunicação, a parte missional, aquilo que Jesus traz para nós. Como que eu posso simplificar tudo isso? Lembra que Paulo vai falar? A minha vida. A tua vida precisa mostrar Cristo nas tuas atitudes, no seu dia a dia. Uma conduta simples, por exemplo. Tenha uma conduta simples. Viva de modo simples. Seja claro com as pessoas, seja direto. Seja piedoso. Lembra do texto? Astuto como a serpente, prudente e simples como a pomba. Busque esse equilíbrio. Você vai transmitir Cristo com certeza. Compartilhe seus testemunhos pessoais. Eu sempre falo isso, vou repetir. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, mas eu não tenho a teologia que você tem e tal. Eu falei, ok, gente, eu estudei 4 anos e não para de estudar. Pastor, não para. Beleza? Mas deixa eu falar, o que Jesus fez na tua vida você pode contar. Eu sempre falo isso. Então conte o que Ele fez na tua vida. Não, a minha vida era embaçada, complicada, e quando eu conheci Jesus o negócio mudou. Hoje eu consigo amar minha esposa, consigo trabalhar melhor, eu sou assim, assim. É a tua história, conte a tua história para o outro. Aí você tem argumento, aí você tem papo, ninguém contesta uma história. Certo? Então pratique o acolhimento na igreja, pratique o acolhimento no teu trabalho, convide as pessoas para fazer algo legal, sabe? Chama as pessoas para tomar um café na sua casa, seja acolhedor, Cristo era acolhedor. Se conheçam mais, a gente precisa continuar se conhecendo, por isso que eu falo muito do grupo pequeno, que é um momento justamente para a gente buscar essa simplicidade, a comunicação, estar junto, mostrar o que Jesus está fazendo nas nossas histórias. O grupo pequeno é um excelente lugar. E para finalizar, o que você deve eliminar então? Aqui está mais objetivo ainda. O que você deve eliminar da tua rotina diária para torná-la mais simples? Eliminar mesmo. Tira tudo aquilo que está te matando. Começa por aí. Talvez comece pela alimentação. Tire aquilo que está te matando. As pessoas às vezes vêm falar comigo, pastor, nossa, tiveram chopp lá na lata. Eu falei, e aí? Você viu alguém bêbado caindo, sendo carregado pelo hospital? Não, então para de ser idiota. Caramba, já tirou sua Coca-Cola do seu? Não, então, mata mais do que isso. Se você beber a vida inteira, vai arregaçar com o teu ruim, com a tua vida, com tudo, e você acha que está louvando a Deus. Então a gente tem que parar de ser assim, sabe? Às vezes a gente aponta muito o dedo e não presta atenção no como está a nossa vida. Então sejamos mais simples como a pomba e mais inteligentes como a serpente. A gente precisa focar na nossa vida para a gente ter esse relacionamento com Jesus. Dei só um exemplo aqui, mas elimina aquilo que te consome, que não gera resultados com Deus, com a tua família e no teu trabalho. Até te proponho um desafio. Chega na sua casa essa semana e faz uma lista. Deus, igreja, trabalho, coloca mais o que você quiser aí, mas são geralmente essas 3 áreas mais importantes das nossas vidas. Aí você coloca lá, para ter mais resultado com Deus, eu preciso eliminar isso, isso, isso.
Para ter mais resultado na minha família, eu preciso eliminar isso, isso e isso. Para eu ter mais resultado no meu trabalho, eu preciso eliminar isso, isso e isso. Coloca só 3, coloca 3 para cada área e você vai ver quanto tempo você vai ganhar. Faz isso. Deus, família e trabalho. 3 coisas que você vai eliminar dessas 3 áreas para você ter mais qualidade nessas 3 áreas. Faça isso, você vai ver só. Você não vai dar um up aí na tua vida. Certo? Então foque um tempo diário para você refletir sobre isso. Sabe quando que eu faço isso? Eu vou falar por mim. No tempo que eu estou fazendo a caminhada. Boto um fone, vou escutando uma música, vou escutando um podcast, ou às vezes não escuto nada. Vocês vão rir de mim, mas às vezes eu boto música clássica para correr. Por quê? Porque, cara, fascina tanta cabeça aquele negócio. E eu gosto do rock, eu gosto do barulho, hein? Às vezes eu ponho um barulho para correr mais rápido, né? Para ter mais vontade. Mas às vezes não, às vezes eu falo, não, hoje eu vou fazer diferente. Aí eu boto a música mais relax possível, os busão quase passando em cima de mim, e eu estou caminhando. Então pensa nisso, você precisa ter esse tempo, sabe, de buscar atividades, né? Se voluntarie também. Comece a servir mais, sirva mais a sua casa. Sirva mais o teu cônjuge, sirva mais o teu chefe, os teus empregados, sirva mais a tua igreja. Você vai ver como o voluntariado te deixa mais grato, te deixa mais satisfeito. E isso não é só na igreja, no trabalho. Faz além do que te pediram. Esse é o foco. Simplicidade é um dos traços principais de um coração verdadeiramente convertido. John Wesley. Pensa nisso, ser simples não é como um fim em si mesmo, mas como um reflexo de uma vida em Cristo. Transformada e direcionada pelo